Olá, tudo bem? O meu nome é Anderson e você está no canal A Razão da Fé. O que é a verdade? Essa pergunta foi feita por Pôncio Pilatos a Jesus em meio àquele acontecimento que levaria Jesus à crucificação graças ao julgamento de Pilatos, já que ele poderia libertar Jesus ou condená-lo. A atitude que veio depois dessa pergunta reflete a perspectiva romana da época, em que eles tinham a verdade como algo relativo, pois a verdade seria o que fizesse o Império Romano avançar. Mas, diante do julgamento, parece não haver dúvidas de que Pilatos reconheceu que Jesus dizia a verdade. Mas a decisão de entregar Jesus à vontade dos judeus que o condenavam mostra que a verdade, entendida por Pilatos, era algo para ser tratada como relativa, já que ele entendeu que Jesus não representava perigo para o governo romano. Então, ao invés de libertar Jesus, ele o condena. Isso mostra que não houve compromisso com a verdade explícita, mas sim com a decisão que ele tomasse. Nos nossos dias, isso continua acontecendo. A verdade continua sendo tratada como relativa. Relativa ao que determinados grupos pensam, não à implicação que ela tenha ao todo. A filosofia, que é uma ferramenta usada pela apologética, se propõe a buscar e descobrir a verdade das coisas. A palavra filosofia quer dizer amor à sabedoria. Filo, amor, e sofia, sabedoria. Logo, o que direciona a filosofia é o conhecimento, pois o sábio busca o conhecimento e o seu uso prático. Sendo assim, todos nós filosofamos, porque refletimos sobre as coisas, procuramos respostas. Diante disso, deveríamos tratar a verdade como algo a ser encontrado e não relativizado. Porque se queremos ser sábios, a implicação prática é o uso do que conhecemos aplicado nas nossas tarefas diárias, comuns. Já que procuramos um sentido para tudo que temos nessa vida, nesse mundo e no nosso contexto, deveríamos procurar a verdade das coisas. Então, como um filósofo, deveríamos amar a verdade. Eu acredito que ninguém quer viver uma vida por viver, mas viver uma vida onde tudo faça sentido, em que o resultado da prática de viver corresponda a algo maior. Por isso, a busca pela verdade deve ser pela verdade absoluta e não relativa. Pois se você viver por qualquer verdade, você pode viver pela verdade errada e ter um grande arrependimento depois de descobrir que, na verdade, era uma mentira. Como cristãos, filosofamos, refletimos sobre as coisas e mesmo que não sejamos filósofos no sentido técnico da palavra, somos no sentido prático. Não conhecemos os termos técnicos da disciplina da filosofia, mas pensamos e temos o mesmo intuito de um filósofo de descobrir as coisas. Nessa perspectiva, então a verdade não pode ser relativa, certo? Nós vivemos em uma sociedade atualmente que tem pregado a ideia de liberdade de escolha. E até certo sentido isso pode ser encarado como positivo, pois assim há a possibilidade para que canais como este existam, por exemplo. O problema é que diante da liberdade de escolha está também compreendido que quem escolhe o outro lado não pode questionar o oposto. É muito comum alguém dizer, não é o que eu acredito, você acredita de um jeito e eu acredito de outro. Se num debate de ideias isso fosse um ponto de colocação, uma demonstração de respeito diante de uma discussão por determinado tema, onde um apresenta os seus argumentos considerando os argumentos do outro, isso soaria até positivo. O problema é que em vários momentos isso é usado para bloquear a contra-argumentação. No contexto atual, soa desrespeitoso ser contrário ao que o outro diz, questionar o que a outra pessoa pensa. Ter convicção sobre algo e argumentar sobre isso faz parecer que você quer se impor sobre os outros. Muitas vezes, para defender a verdade relativa, os defensores da verdade relativa argumentam assim, mostrando que pessoas no passado que acreditavam estarem certas causaram guerras, foram preconceituosas e até escravizaram outras pessoas.
Nesse sentido, dessa perspectiva, você não deve pensar estar certo sobre suas convicções, mas pelo contrário, você deve pensar estar errado, no mínimo equivocado. Pois com tantas possibilidades, como alguém pode saber se há uma verdade de fato? É claro que muitos erros aconteceram na história, e vários não podem ser consertados, mas a reflexão com base no engano pode evitar que aconteçam novamente. Mas ainda há aqueles que propõem que conceitos são formados a partir de contextos. Então você é capaz de pensar mais dentro de uma caixa. Mas devemos também considerar que certos contextos podem ter se estabelecido por cima de conclusões erradas. E é a busca pela verdade que pode demonstrar isso. Por isso a verdade deve ser buscada. Deve ser buscada, pois ela traz segurança. Ela vai direcionar para um caminho em que haja a certeza de uma chegada. Ninguém age de forma relativa quando lê uma bula de remédio. Na verdade, se espera que o que está escrito seja daquele jeito mesmo. Pois como seria se você tomasse um veneno esperando que ele funcionasse como um remédio? É simples, não iria funcionar, porque ele foi feito para ter um efeito contrário. Por esse raciocínio, podemos acreditar que existe uma verdade pelas indicações que há da verdade. Então, o mais sábio a se fazer é seguir por onde as pistas apontam. Para descobrir essas pistas, você pode fazer alguns exercícios. A verdade não pode se contradizer. Algo que é afirmado como verdade deve ser coerente com aquilo que se propõe. Jesus afirmou ser divino. Se ele tivesse agido de outra forma, não tivesse aceitado a adoração, não tivesse feito coisas que só Deus pode fazer, ele estaria sendo incoerente. Logo, não seria verdadeiro. A verdade tem que ser absoluta. Não depende do lugar e nem de condição. Em todos os lugares onde Jesus esteve durante o seu ministério, sendo bem ou mal recebido, e independente do que pensassem dele, ele agia da mesma forma. A verdade tem que ser revelada. Existe independente de nossa mente. Não somos nós que a criamos. Ninguém direcionou Jesus para fazer o que ele fez. Ele não foi influenciado por ninguém. Ele mesmo, de forma autônoma, seguiu pelo caminho que ele quis. A verdade tem que ser descritiva. É a concordância da mente com a realidade. Várias pessoas seguiram Jesus durante seu ministério. E depois de um tempo, vários o abandonaram porque ele deixou de fazer milagres. Mas os que o enxergaram, que viram nele coerência, viram que ele era alguém além dos próprios milagres. Logo, pelo seu próprio raciocínio, viram que deveriam continuar com ele. A verdade, ela é inevitável. Negar a existência é confirmá-la. Muitos tentam desacreditar os relatos sobre Jesus, sobre o que ele fez ou quem ele dizia ser. Mas quando olhamos para a história, vemos que a fé posta em Jesus produz os mesmos resultados hoje que nos tempos do Novo Testamento. Mudança de vida refletida no caráter, força para se passar por certas situações difíceis. A verdade, ela é imutável. Isso quer dizer que quando Jesus é apresentado, ele deve ser apresentado como ele é. Não precisa de ajustamento ou de escolher certas características dele para que ele se adeque a um cenário para funcionar. Ele funciona como ele é em qualquer lugar. Nos últimos momentos que vieram antes da crucificação, depois de terem julgado Jesus diante do tribunal dos judeus, eles levaram Jesus para ser julgado por Pilatos. Os judeus não podiam condenar Jesus à morte porque estavam debaixo do domínio romano, mas Pilatos podia, por ser o governador romano que representava a Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém. O que cabe diante disso é que, em contato com Jesus, Pilatos percebeu que Jesus não era um arruaceiro e não queria provocar nenhuma revolta contra os romanos. Quando Pilatos confronta Jesus por se dizer rei, pois os judeus acusaram Jesus disso, pela resposta de Jesus de que o reino dele não era desse mundo, Pilatos entendeu que Jesus não queria tomar o lugar de César, o imperador do Império Romano. Mas os judeus estavam usando aquela situação para influenciar Pilatos.
E o próprio Pilatos demonstra que havia compreendido qual era a verdade quando disse: não vejo culpa nele. Mas, com medo do povo judeu de se revoltarem, Pilatos passa por cima da verdade e entrega Jesus para ser crucificado. Pilatos demonstrou ter medo de assumir o que era a verdade e aceitou o que os judeus propunham, apresentando isso como sendo a verdade deles quando disse que lavava as suas mãos. Mas quando Jesus, um pouco antes, propôs o que era a verdade, que ele veio para esse mundo para testemunhar da verdade, Pilatos respondeu propondo a ideia de que isso era relativo quando perguntou: o que é a verdade? E a resposta dessa pergunta já tinha sido dada por Jesus no capítulo anterior, quando ele, orando a Deus, intercede pelos discípulos, apresentando a ideia de que o sistema de valores desse mundo era diferente do que ele revelou aos discípulos. E ele pede a Deus que os santificassem, que os guardassem na perspectiva de que a palavra de Deus é a verdade.